Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério Worldwide Wings. O tema de hoje é 5, o número da graça. No último boletim informativo, falamos sobre como Elohim ama os números e transmite mensagens através deles. Obviamente, os números não são a única linguagem de Elohim, mas apenas uma delas. Em Sabedoria 11, verso 20, disse: Tu ordenaste tudo com medida, número e peso. Com este despertar, gostaria de sensibilizá-los para o fato de que Elohim também pode falar em nossas vidas através dos números e enviar mensagens claras. Talvez ele envie mensagens diferentes para você do que para mim através dos números, mas quando ele falar em sua vida através dos números, você reconhecerá. Quando me tornei sensível ao fato de que ele fala comigo através do número 5, descobri cada vez mais situações em que o número 5 é significativo na minha vida. Antes de abordar o papel que o número 5 desempenha na minha vida, gostaria de dizer algo de maneira geral sobre o número 5. O número 5 representa a graça, mas também está associado ao fraco, ao pequeno e ao insignificante. Assim, Davi escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou na bolsa de pastor. 1 Samuel 17, verso 40. Usar pedras em uma luta contra o totalmente equipado Golias é um equipamento fraco, mas a graça de Elohim, visível no número 5, as transformou em uma arma mortal. Os discípulos disseram a Yeshua, Mateus 14, 17, não temos nada além de 5 pães e peixes. Aos olhos dos discípulos, os 5 pães não eram nada, mas pela graça, eles saciaram 5.000 pessoas. O número 5 aparece nas necessidades de ajuda e salvação do homem. Assim, o resgate pelo primogênito em Israel era de 5 moedas de prata. Mas como resgate pelos 273 primogênitos dos israelitas, que excedem o número dos levitas, você deve cobrar 5 ciclos de prata por cada cabeça. Números 3, 46 e 47. As 5 feridas do Messias significam graça para todos. Quando Sarai e Abraão receberam um rei, a letra que também significa o número 5, em seus nomes, eles experimentaram a graça da fertilidade. O óleo da unção consistia em 5 partes: óleo de bálsamo, mirra, canela, especiarias e flores de canela. Êxodo 30, verso 23. E nossa amada Torá tem 5 livros. A relação entre o número 5 e a graça também é vista nos 5 pórticos de Betesda, que significa casa da misericórdia ou da graça. João 5, verso 2 diz: em Jerusalém, perto do portão das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda. Lá há 5 pórticos. A letra hebraica que também significa o número 5 é um Re. Agora sobre mim e o número 5. Começamos no início da minha vida, na hora do meu nascimento. Nasci às 5h55 no mês de maio, que é o 5º mês do calendário gregoriano. No ano, há outros 5. Voltarei a isso mais tarde. Embora na puberdade eu sempre tenha desejado ter 6 filhos, acabei tendo 5. Novamente, o número 5. Então minha mãe me deixou uma linda pulseira. Ela tem 5 pedras de ametista. Minha mãe morava em Colônia quando era criança. Em um parque próximo ao qual moravam muitos judeus ricos, ela encontrou uma grande pedra de ametista e mais tarde, quando adulta, mandou fazer uma pulseira com 5 pedras. Para mim, é uma pulseira muito especial. Por quê?
Porque tem 5 pedras e a última pedra fundamental do muro da Nova Jerusalém é uma ametista. As pedras fundamentais do muro da cidade eram adornadas com todos os tipos de pedras preciosas. A primeira pedra fundamental era um jaspe, a segunda uma safira, a terceira uma calcedônia, a quarta uma esmeralda, a quinta uma sardônica, a sexta uma sarda, a sétima uma crisólita, a oitava uma berila, a nona uma topázio, a 10ª uma crisoprase, a 11ª uma jacinto, a 12ª uma ametista. Apocalipse 21, verso 19 ao 20. O que a ametista da minha pulseira tem a ver com a última pedra fundamental, a ametista da muralha da cidade? Espiritualmente falando, a última obra, ou seja, a última pedra antes da volta de Yeshua, é o retorno às raízes hebraicas. Assim, no final, antes de voltar, Yeshua envia um anjo a todas as igrejas. Apocalipse 22, 16 e 17. Eu, Yeshua, enviei meu anjo para testemunhar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. Quem quiser, tome de graça a água da vida. E minha vocação, espiritualmente falando, tem a ver com a última pedra fundamental, que será uma ametista. Essa última pedra fundamental será colocada antes que Yeshua volte. Há uma passagem bíblica muito clara sobre isso. Atos 3, verso 21. É preciso, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Elohim falou desde sempre pela boca dos seus santos profetas. Isso significa claramente que Yeshua permanecerá no céu até que ocorra uma restauração espiritual de todas as coisas. E quais coisas? Todas as coisas das quais os santos profetas falaram desde sempre. E essa restauração é a última coisa que acontecerá antes que Yeshua volte e tem a ver com suas raízes hebraicas, como vimos em Apocalipse 22, 16. Essa é a última carta a todas as igrejas, ou também a 8ª carta, como gosto de chamá-la. As primeiras 7 cartas foram dirigidas às 7 igrejas, sobre as quais lemos no início do Apocalipse. E como Elohim concluiu tudo que começa, há também uma 8ª e última carta, desta vez dirigida a todas as igrejas. Há outros acontecimentos relacionados ao número 5 na minha vida. Alguns deles são de natureza tão privada que não quero relatá-los aqui. Mas gostaria de contar a vocês uma história que tem a ver com o número 5. Meu Pai Celestial me deu um apartamento cujo número da casa é 5. Há algum tempo, os inquilinos rescindiram o contrato e eu entreguei o apartamento para aluguel a uma imobiliária. Logo apareceu um jovem casal que se apresentou a mim e queria muito alugar o apartamento. Foi redigido um contrato de aluguel. Literalmente no último minuto, ou seja, antes da assinatura, os dois desistiram. Depois outro casal jovem se candidatou, pois gostou tanto do apartamento que queria alugá-lo. Mais uma vez foi redigido um contrato de locação e novamente os dois se retiraram sua aceitação no último minuto. Só depois que os próximos inquilinos em potencial se apresentaram, é que ficou claro porque os outros 2 casais anteriores haviam desistido. Quando olhei para o formulário de inscrição do terceiro casal, notei na parte inferior que na coluna da direita estavam os números 5, 5. E na coluna da esquerda também os 2 números 5, 5. Eles se referiam à idade do homem, ou seja, 55 anos, e à idade da mulher, também 55 anos. Tive certeza de que esse casal era o inquilino enviado por Elohim.
E eles se realmente mudaram para o apartamento. Entretanto, eu aprendi que quando Elohim me envia o número 5, isso é uma mensagem confiável dele para mim. Enquanto eu estava criando este boletim informativo, recebi de Elohim, através de outro vídeo, uma informação sobre o número 153, que também faz parte do meu ano de nascimento. Por um lado, o número 5 está novamente presente, e por outro, o número 153 contém uma mensagem muito especial. Alguém calculou que a Bíblia tem 1198 capítulos, que há 153 livros até o final de Números, e no final também 153 livros, e no meio 929 livros. O que é especial é que no final de Números, ou seja, no final dos 153 livros, trata-se de uma nova geração que está prestes a entrar na Terra Prometida. E os últimos 153 capítulos da Bíblia começam com Atos 19, onde se fala de Paulo e dos discípulos de João em Éfeso. Também aí se fala de algo especial, algo novo. Os discípulos que até então só tinham ouvido falar do batismo de João para o arrependimento, descobriram que existe um Ruach HaKodesh e que deveriam ser batizados nele. Eles também entraram em uma nova terra. Atos 19, 1 ao 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de percorrer as regiões mais altas, chegou a Éfeso. E encontrou alguns discípulos e disse-lhes: recebestes o Espírito Santo quando vos convertestes? Mas eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. E ele lhe disse: em que fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Paulo diz: João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Yeshua. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Yeshua, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Eram ao todo cerca de 12 homens. E naturalmente isso me toca profundamente. Através do número 5, o número da graça, Elohim entrou na minha fraqueza, na minha história de vida, que estava ligada a traumas de desenvolvimentos violentos. E ele me concedeu, em meio a todo o meu trauma, que eu pessoalmente pudesse entrar em uma nova terra na minha linhagem geracional. Pude deixar para trás os ídolos da fé católica em que fui criada, bem como a mistura do cristianismo, e penetrar nele e em seus ensinamentos, na Torá e na Torá viva, que é Yeshua. E isso não apenas para mim pessoalmente, mas também como uma missão em nosso país, onde há muitos anos comecei como pioneira a ensinar sobre as raízes hebraicas. Essa missão também nasceu em meio a uma grande fraqueza, devido ao diagnóstico grave do meu 5º filho. E aqui temos novamente a graça através do número 5. Lembra o 5º filho de Leia, Isacar, que significa recompensa? E naturalmente também recebi o Ruach HaKodesh para me equipar no meu ministério. Espero sinceramente que o meu testemunho os encoraje a prestar atenção às palavras de Yah em suas vidas, talvez também através dos números. Que todos sejam ricamente abençoados.